Então, vamos começar. Espero que esteja tudo bem com vocês. Uma semana já que antecede aí Páscoa, né? Então, agora começa a dar uma acelerada, começa a movimentar um pouco mais, porque as pessoas sempre acabam deixando para última hora. Mas, como a gente já está pensando lá na frente, a gente é empresária, e empresária sempre tem a visão está conectada com o que está vindo para frente. Então, ou seja, nesse aspecto agora, ok, força total na Páscoa, nas vendas da Páscoa, mas a gente tem que começar a se preparar para o longo do ano, porque afinal de contas, as principais festas que estavam, que movimentam, né, o nosso dinheiro, o nosso faturamento, que dão um boom aí nesse faturamento, a gente teve o Natal e já veio a Páscoa, que é muito próxima. Então, agora a gente já vai estar entrando aqui nessa parte de pensar ao longo do ano. Entre a Páscoa e o Natal, eu tenho que trabalhar e tenho que fazer as coisas muito bem no sentido de movimentar o meu negócio. Não é isso mesmo? Então, a gente já está se antecipando aqui. E um tema que é recorrente ali nas minhas caixinhas de perguntas, na abordagem com as pessoas com quem eu converso, com quem assim, é sobre a parte de vendas. Então, muitas pessoas sempre falando, ai, porque eu quero vender mais. Lógico, todo mundo quer vender mais, não é mesmo? Todo mundo quer botar dinheiro no bolso. Então, isso é a natureza do próprio negócio e tal. Só que o que acontece? Tem várias coisas aí nessa parte que a gente fala sobre as vendas em si. Tem a parte de atração de cliente, de ter um produto adequado com o perfil ideal do cliente. Às vezes a pessoa almeja atender um determinado público, mas não tem um produto que nos olhos do cliente encante o suficiente. Então é aquela velha história, não basta ser bom, ele tem que também ser visualmente bom, ele também tem que atender às expectativas do determinado público que a gente escolhe, mas também outro ponto onde eu vejo que as pessoas pecam muito é justamente no processo de vendas. E é o que eu quero trazer para vocês aqui um pouquinho hoje, sobre o processo de vendas. Então, qual que é a ideia aqui dessa aula? Nessa aula, você vai ver o que, que diferencia a confeiteira que faz um belo atendimento, mas fica esperando pela venda, e aquela confeiteira que conduz a venda. Porque existe uma diferença muito grande em atendimento e em vendas. Nós vamos conversar sobre isso aqui hoje, agora. Que se identifica com esse tipo aqui de cenário? Cliente elogia seu cardápio, elogia seu trabalho, elogia os seus doces, mas ela vem com uma desculpa. Diz que vai ver com o marido, diz que vai pensar, ou simplesmente some no meio da conversa. Quem que já passou por isso ou passa por isso com recorrência, que é algo que acontece sempre. Conta para mim aí como que vocês estão nessa fase aí do negócio. Me diz. Vamos colocar aqui no chat para mim, porque é bom a gente conversar para a gente entender em que pé que vocês estão. Deixa eu só colocar aqui o horário, 10h10. Ou está tudo tranquilo? Não, Júcia, imagina, eu não tenho problema no processo de vendas de forma alguma. Está tudo bem, tudo correndo tranquilamente. Vamos lá, gente, quero a interação de vocês, quero saber se vocês estão aqui comigo, como que está isso, deixa eu ir lendo aqui. O que que vocês estão falando? Por aqui aparecem muitas assim, acontece sempre isso, atendo bem, mas não vende. É justamente isso que nós vamos falar. Que atendimento bom
não quer dizer que você está conduzindo a venda com eficiência. Então, é isso que nós vamos conversar aqui hoje nessa aula, tá bom? Então, vamos lá. Dando sequência aqui. Isso daqui é o que eu falei aqui agora, logo no início. Atendimento não é venda. Ser gentil é o mínimo e é o, praticamente, vamos colocar, obrigatório. É o mínimo que você espera de alguém, né? Conduzir é o que faz completamente a diferença. Quem conduz guia o cliente até a tomada de decisão. Alguém tem dúvida em relação a isso? Alguém já pensou que essa coisa assim de ali estar no processo da venda ser o atendimento? Só me conta isso. Se isso trazia essa questão aí para vocês. Tem gente chegando aqui agora. Ou melhor, vamos fazer uma coisa aqui. Uma nota de 0 a 5. Como que é o teu atendimento? Como que você considera que é o teu atendimento? Que nota que você dá de 0 a 5 para o teu atendimento? Esquece resultado, como você atende o cliente. Que nota que você dá para o teu atendimento? Manda aqui, de 0 a 5. Mirtz dá 5, quem mais? Qual a nota que vocês se dão no atendimento? Ivone, 4. Vamos lá, coloca aqui para mim. Vamos lá interagir que eu quero entender. Dani, 4. Ana Lúcia, 4. Por que todo mundo está se dando 4? Porque acha que sempre falta alguma coisinha aí, alguma coisa para lapidar, né? Então, por exemplo, assim, pelas respostas que vocês estão me falando aqui, vocês têm certeza absoluta que vocês atendem bem. Atendem bem. Então, isso é uma coisa assim que está claro para vocês. Agora, em relação à venda, será que a nota de venda ela é proporcional ao atendimento? Você está vendendo tão bem quanto você atende essas pessoas? Qual que é essa proporção? Fabiana, 3. Vamos lá, vamos colocando para mim aqui para a gente seguir com esse conteúdo aqui. Então, quer dizer, a parte da venda, ela está desproporcional, inclusive, ao atendimento. Lógico que uma coisa é certa, tá, gente? Lógico que a gente vai receber, às vezes, mais não do que sim. Mas só que, assim, o nosso objetivo, como um negócio, é sempre estar aumentando essa nossa taxa de conversão. O que que é a taxa de conversão? É a taxa de fechamento. Vocês têm aí no radar de vocês, a cada 10 orçamentos que vocês passam, quantos vocês fecham? Isso é uma coisa que, inclusive, eu coloquei como um exercício, eu mandei de mensagem lá no nosso grupo essa semana, do grupo do WhatsApp, eu coloquei como um exercício de vocês. Alguém chegou a parar para fazer isso? A cada 10 orçamentos, quantos que são fechados? Porque às vezes vocês estão colocando essa nota aí de 3 no retorno da venda, e nem é isso. E nem é isso. Então, ou seja, é uma nota muito pior do que você está imaginando. E a gente só tem dados dos nossos negócios através do quê? De números. Então, eu tenho que começar a perceber a cada 10 orçamentos que eu mando, quantos são os meus fechamentos. Entendeu? Então, isso é muito importante. Vamos anotar esse exercício aí, todo mundo anotar esse exercício, pegar aí os teus últimos 10 orçamentos que você passou e anotar quantos que você fechou. Aliás, gente, isso deveria ser uma prática que vocês deveriam fazer todas as semanas. Chegou na segunda-feira, faz essa análise da semana anterior.
Quantas pessoas que chegaram para você, que pediram um orçamento e quantos que você efetivamente fechou. Isso é taxa de conversão. Você vai começar a entender quantas que vocês estão fechando, ok? Agora, o que é importante para a gente entender a conduzir muito bem essas vendas? Eu preciso entender alguns pontos, e aqui vão aqui esses pontos. Quais são os verdadeiros motivadores através da compra? O que sabota a tua venda, até mesmo sem perceber? E o que fazer para conduzir essa venda sem parecer forçada? E, lógico, tendo todas essas informações, como transformar isso em resultado de fato, ou seja, Pix na nossa conta, que é o que a gente quer. Então, por exemplo, assim, me falem, eu quero saber se vocês entendem, se vocês sabem o que seria motivadores por trás da compra. A pessoa quer comprar algo da Flávia. Flávia, quero comprar um item seu assim, assim, assado. O que seria um motivador por trás da compra? Vocês sabem? Para além de, não, vou comprar um negócio para dar de presente. O que será que é esse motivador da compra? Isso é uma coisa muito importante vocês começarem a perceber, até pelo perfil dos clientes de vocês, vocês vão começar a fazer uma análise, conhecendo isso, começar a fazer uma análise do que são motivadores de compra. E todos nós somos motivados por algo para fazer determinada compra. E não é pelo produto em si, gente. Olha que louco. Então, vamos pensar aqui, ó. O que a gente tem que entender que isso são dados, tá? Dados estudados mesmo, de fato. 85% das decisões das compras, elas são emocionais. Você não vende um doce, você vende segurança, você vende praticidade, você vende status, você vende prazer, você vende pertencimento. Então, são questões relacionadas a ele, questões relacionadas ao estado dessa pessoa enquanto emoções. Então, por exemplo, agora a Fabiana está colocando aqui valor agregado do produto. O valor agregado do produto, ele só é um item, ele só é um atributo, mas é um atributo que ele precisa corresponder a tudo isso daqui, a essas emoções. Alguém colocou aqui fotos que geram desejo. Sim, as fotos elas têm que gerar desejo para suprir o quê? Essa parte emocional, para suprir, para tapar dentro da cabeça da pessoa para encher essas gavetinhas dela, a gavetinha da segurança, a gavetinha da praticidade, a gavetinha do status, a gavetinha do prazer, a gavetinha do pertencimento. E a gente que alimenta isso, sabendo isso, a gente começa a mudar a nossa comunicação para poder preencher essas gavetinhas. E esse preencher essas gavetinhas é através de frases, de palavras que a gente solta na conversa, das imagens que a gente trabalha tanto no nosso Instagram ou na hora de fazer esse processo de vendas, nas legendas que a gente coloca, nas descrições dos nossos produtos. Então, vamos ver aqui, ó. Agora, pensa aí, 3 clientes muito, muito bons que vocês têm. Clientes muito legais, assim, cara, eu tenho uns clientes aqui que são top das galáxias, eu queria ter 1000 desses clientes. Agora, pensa o seguinte, quais são o principal motivador que mais combina com o perfil de cada uma dessas clientes? Escreve aí em um lugarzinho, ou pode ir escrevendo aqui no chat. Pensa o seguinte, desses 3 principais clientes de vocês, quando ele te procura, qual é a emoção, geralmente, que ele costuma preencher? Segurança, praticidade, status, prazer, pertencimento. O que você acha que é? Escreve aqui no chat para mim, pensa nesse exercício aí.
Ah, se você não lembra de três, assim, pensa de uma que tá óbvia na tua cabeça aí. Ah, e a fulana, ela compra de mim por esse motivador. Eu ativo nela isso daqui. Eu preencho essa gavetinha dentro do cérebro dela. Renata, vamos voltar para cá? Por mais que ative o desespero, não é isso. Porque desespero por desespero, ela pode ir procurar por qualquer outra pessoa. Segurança. Elas dizem que só de saber que terá um doce bom no evento, ficam tranquilas, ótimo, entendeu? Por exemplo, se ela, você garante para ela o sabor. Pertencimento por ser doces e saudáveis, ótimo, Dani, exatamente, porque você encaixa justamente, você está atendendo um nicho que está colocando. Jaqueline, prazer pelo sabor, ele não se encaixa muito bem nesse motivador aqui. Então, na verdade, o prazer pelo sabor, ele vai tapar um outro lugar, entendeu? Um outro lugar, uma outra chavinha aí. Afinidade e conexão com os seus produtos. Olha só, gente, os motivadores, eles têm aqui, são nomes já fechados de emoções. Então, assim, vende por segurança, por pracidade, por status, por prazer, pertencimento. Então, por exemplo, prazer pelo sabor, ele está preenchendo aqui. Afinidade e conexão com seus produtos, isso daí, Simone, é um atributo, mas não é uma emoção, entendeu? Os motivadores, eles são emoções. Então, qual que é a afinidade? Por que essa afinidade e conexão ela vai ativar qual emoção? Ó, segurança por saber que vou entregar além das expectativas, tanto no visual quanto no sabor. É isso daí. Entendeu? Então, por exemplo, você passa, você transmite o suprimento dessa emoção. Agora, o que a gente bloqueia o sim das pessoas? Quando eu foco só no produto, eu não foco na emoção. Quando falta essa condução clara, até quando eu tenho medo de parecer insistente e eu me torno reticente nessa conversa. E outro ponto, não saber contornar a objeção. Encarar a objeção já como se fosse um encerramento de conversa e não dar prosseguimento. Então, assim, quando a gente fala em conduzir e saber esses motivadores, a gente pensa o seguinte: ter clareza no atendimento, saber fazer perguntas certas, direcionar com segurança e convidar para o fechamento sem medo. Tá? Isso daqui é muito importante. A gente precisa, deixa eu ver aqui, ó. Eu quero trazer um negócio aqui para vocês, para a prática, uma conversa real. E vocês vão ver o quanto que essa pessoa aqui, ela atende bem, mas acabou não fechando. Já estou contando o final da história, mas vamos lá. Então, por exemplo, isso daqui vocês rolam aqui o tempo todo. Olha só, gostaria de fazer um orçamento. Biscoitos para um aninho, tema uma volta ao sol. Boa tarde, seja bem-vinda, ela acolhe bem, tal, enfim. Gostaria dos biscoitos para decorar a mesa, mimar convidados, quando será? Você já tem a decoração para inspiração? Aqui ela fala assim, para dar de lembrancinha, né? A pessoa que é o branco, essa é a decoração, ela manda uma foto, aí a pessoa responde, bem linda, posso lhe enviar umas inspirações do Pinterest e pode me enviar também, tudo bem. E ela diz que as clientes, provavelmente, que já fizeram desse tema, não enviaram foto. E a pessoa gostaria de fazer um orçamento. Claro, manda foto. E aqui ela explica que a gente pode mudar, colocar a cor que gostaria, caso queira agregar outros elementos, como aí deu ideias também. Nesse estilo de biscoito que enviei, segue valor da coleção e tudo mais. Essas coisinhas, detalhezinhos, a gente tem que cuidar. Correção de português, isso tudo é importante, tá?
Então, assim, aí a pessoa olha aqui, assim, ficaria em que valor? Aí ela pergunta número um ou dois, tá? Só que eu somente no número um pensei em fazer tudo igual. Beleza. Encaixo nessa coleção que ela mandou referência, tá bom, vou mostrar para o meu marido, clássico. E aí, assim, o que ela responde? Claro, sempre bom alinhar. Aí ela mandou outra referência, enviei para conhecer, esses são para mimar convidados. Biscoitos menores já embalados. Esses são os mesmos valores? Aí ela bota aqui, esses são os mesmos valores, aí ela já coloca aqui direto, seco, sobre esses aqui. Qual é a situação desses aqui? Então, vamos ver aqui. Ela foi educada, vamos fazer análise aqui. O que está funcionando bem? Acolhimento inicial foi cordial, manteve um tom próximo e receptivo com a pessoa. Personalização, ela ofereceu opções de personalização, ajustou as sugestões ao gosto do cliente, enviou imagens de inspiração, isso ajuda muito o cliente a visualizar o que ele está esperando, isso é importante. E no propósito objetivo no final, a precificação foi clara, incluindo quantidade mínimas e valores unitários. Detalhe, não sei se vocês repararam, aquela proposta do final só compôs aquela proposta ali no final para os produtos da lembrança. Lembra que ela sugere no final? Por quê? Porque das outras propostas, ela mandou uma foto só com um valor assim no negócio ali, entendeu? Não formalizou. Então, assim, dentro dessa abordagem, o que a gente podia melhorar? Às vezes, palavras que a gente usa que desvalorizam o nosso produto. Por exemplo, evitar o termo mimar convidados. Entendeu? Vocês entendem que isso é uma palavra, às vezes, inofensiva, mas ela reduz a percepção do valor do produto? Um mimozinho, um negocinho. Então, ela já deixa o teu produto num lugar um pouquinho menor. Então, por exemplo, assim, olha a diferença de comunicação quando você entra aqui, ó. Esses biscoitos são ótimos para presentear os convidados e deixar uma lembrança especial da festa. O que gera mais percepção de valor aqui para vocês? O 1 ou o 2? Gente, entendam, ela não estava errada em falar aquilo ali, mas vocês entendem que muda, é um pequeno detalhe, mas já muda a comunicação que você está fazendo do teu produto? Outra coisa aqui, criar uma transição mais estratégica para o orçamento. A cliente perguntou se os valores eram o mesmo antes de receber a proposta, né? Então, por exemplo, assim, antes de você fazer a proposta, faz uma introdução, porque vocês viram, a cliente perguntou, esses aqui o valor é o mesmo? Já foi seco, mandou uma proposta. E justamente era uma proposta de algo que ela estava querendo introduzir para além da proposta inicial. Então, quer dizer, a gente tem que fazer um cerca-Lourenço. Então, por exemplo, assim, dá um pouquinho mais de explicação para aquele produto que ela está querendo sugerir. Olha só, esses biscoitos são feitos com massa manteigada especial, decorados à mão, garantido acabamento sofisticado, perfeito para sua festa. Vou te passar a proposta com todas as informações. Ai, Ju, você precisa escrever tanto? Não, não precisa escrever tanto, amiga. Eu só estou te dando uma sugestão de como que aqui você poderia melhorar em vez de já lascar o troço no seco, entendeu? Então, e aí manda essa proposta. Então, isso daqui que a gente está vendo aqui, e a proposta também com mais refinamento. Você viu que foi assim muito no seco, né? E aqui, por exemplo, nesse momento, ela poderia, além dessa daqui das lembranças, ela voltar com a proposta inicial daquele combo de biscoitos para a festa que a mulher já tinha escolhido. Então, ela colocar para além desse daqui, mais esses aqui. Então, essa apresentação, ela muda a forma com que você se coloca, inclusive, como profissional.
Olha aqui, ó, isso aqui é importante. Perfeito, incrível como a gente não se atenta a esses detalhes na hora, às vezes até por conta da correria. O que vocês têm que prestar atenção é o seguinte: o que que bota dinheiro no teu bolso? É a venda mesmo? Ou se você ficar 1.000 horas se dedicando, não que você não tenha que se dedicar ao teu trabalho da cozinha, mas vocês dão dois pesos. O trabalho da cozinha está lá em cima e o atendimento é na correria. O atendimento é quando dá. Então, isso é a parte de uma profissional, é encarar essa parte comercial realmente como uma atividade do negócio, que não é para ser feita na correria, não é para ser feita conversando com o cliente, mexendo uma panela aqui e mandando um áudio. Isso você tem que parar e fazer. Se organizar o suficiente para realmente conduzir uma conversa. Gente, isso aqui é fato, e eu sei disso porque eu vivo isso com as minhas alunas. Quem entendeu que atendimento e condução de venda é algo que precisa estar dedicado, são as pessoas que fecham os melhores pedidos. Por quê? Porque ela demanda ali um tempo para as coisas, então, às vezes, é muito melhor ela pegar um pedido muito mais gordinho. Por quê? Porque ela dedicou uns minutos a mais a essa pessoa do que aquele monte de pedido picado que não enche barriga. Então, por exemplo, assim, igual agora eu estou vendo aqui na Páscoa. A galera que mais está vendendo agora na Páscoa é quem pega um horário só para atendimento. Não, hoje eu passei a manhã só atendendo, só atendendo. Não é muito melhor você pegar, focar um bloco de horário para fazer esse atendimento, um atendimento bom e fechar bons pedidos do que um monte de coisa pequenininha? Ontem mesmo eu estava conversando com uma dessas alunas e ela estava falando para mim o seguinte: ela falou que ela ainda tem uma sombra de um passado onde ela vendia para muitas pessoas tickets pequenos. Então, para ela, parecia que ela estava vendendo muito, 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 muito. E só que agora, por exemplo, ela se deu conta que ela tem poucos pedidos, mas com tickets maiores. Por exemplo, o ticket médio que ela está vendendo nessa Páscoa é de 500, R$ 600. Vamos e venhamos que esse ticket médio é muito maior do que a maioria das confeiteiras no mercado. Vocês estão entendendo? Agora, é preferível que ela gaste não, ela invista um tempo atendendo esses clientes muito bem, e é isso que virou a chave dela. Ela falou assim, cara, a meta que eu tenho aqui, eu preciso, se eu atender mais X pessoas, da mesma forma que eu estou atendendo, e gerar esse ticket aqui, pronto, eu já bati minha meta. Então, às vezes, vocês acham que essa coisa corrida é que faz o negócio, o volume que faz o negócio, mas não é o volume. A qualidade do teu atendimento, da tua condução de venda, vai te gerar pedidos muito melhores. Você tem tempo de conversar, você tem tempo de, vamos colocar assim, aumentar o pedido dessa pessoa. Por quê? Porque você está dedicando uma atenção. E como a maior parte das pessoas está nesse negócio, aí estou na correria, então atendo de qualquer jeito, quando você faz um atendimento diferenciado, você ganha aquele cliente, independente do teu valor, porque as pessoas querem ser atendidas, as pessoas querem atenção. Vocês já repararam, vocês como cliente, se tem alguém que te dá atenção, que cuida de você na hora desse atendimento, você paga mais porque você se sentiu acolhido? E uma coisa que a Renata Tia colocou aqui, ó, sem contar que esse tipo de cliente traz outras iguais a ela.
Porque a gente que já passou de um outro nível, ela não está buscando preço, ela está buscando esse atendimento. E esse perfil de cliente, de festa, que está investindo, né, num evento e tudo mais, não é só produto que ele procura, né? Ele está procurando o serviço também. Então, é um complemento. Então, a gente fazer esses ajustes é super importante. Então, assim, com base aqui nessa análise, o que trava que a gente consegue perceber? Enviar um cardápio meio seco, sem escuta, no caso aqui, não foi nem sem escuta, né? Porque até teve uma escuta, mas acontece muito das pessoas chegarem assim, me manda o cardápio, sei o quê, mando no seco. Ou esperar uma resposta passivamente, por exemplo, ali naquele atendimento, inclusive, eu preciso falar com o marido. O que ela responde? É sempre bom alinhar. Isso é ser passiva também. E às vezes, esse medo, às vezes, até a gente parecer forçado, tá querendo empurrar e tudo mais, ou só focar nos atributos do produto e não no impacto dele enquanto o que ele representa, no caso daqueles motivadores. Então, de inserir uma frase ou outra ali naquele momento, sabe? Que vai fortalecer aquele tipo de motivador, seja por exemplo, assim, vamos colocar do status. Naquela hora ali dela oferecer a lembrança, ela falou assim: olha, você presentear os seus convidados com essa lembrança aqui e tal, não sei o quê. Cara, isso daqui fica muito elegante da tua parte e tal, não sei o quê. Ativou o quê na pessoa? Cara, status, vou parecer importante aqui, vou fazer esse negócio, vou dar. Você entendeu? Então, são coisas que a gente vai começando a ativar ali nessa conversa, né? Então, assim, esse é muito importante. Quando a cliente manda mensagem pedindo apenas o cardápio, além de ser educada com o cliente, o que falar antes de envio? É o tipo da coisa. Sempre a pergunta aberta. Fulana, claro, vou te mandar o cardápio imediatamente. Agora, todas vocês trabalham com produtos personalizados, gente. Entendeu? É diferente de Páscoa, é diferente de Natal, que você já tem um cardápio fechado, mas a maior parte de vocês trabalha com coisas personalizadas. Claro, fulano, eu vou te enviar, mas para eu poder te enviar o mais completo e direcionado possível, só me diz uma coisa antes, me fala um pouco mais do teu evento. O que você espera do teu evento para eu poder, ou da sua mesa? Me conta um pouco mais da tua festa para eu poder te conduzir aqui da forma correta. Entendeu? Isso daí é o tipo da coisa que você pode ter Tawane, né? Tawane, respostas padrões que você tem ali tudo salva dentro do teu bloco de notas, que você não vai precisar ficar para cada uma, entendeu? Por quê? Porque elas são padrão, entendeu? A pessoa, quando chega, ela sempre manda esse tipo de coisa, que é padrão dela. E talvez está mandando para um monte de pessoas. Mas quando a gente desmonta isso daí, ela vai falar o que ela está esperando da festa dela, ela vai falar do evento dela. Então, você pode ver que essa conversa que a gente teve aqui, a pessoa fez isso corretamente. Ela perguntou sobre a festa antes de mandar o valor e ela fez certo. Entendeu? E aí você começa a entender todo o processo da venda. Entendeu? Então, assim, não é porque a pessoa pediu tal coisa que a gente já faz. A gente responde positivamente. Claro, eu já vou ter que enviar, mas para eu ser mais assertiva ainda no que eu te mandar, na proposta que eu te mandar, que sempre é personalizada, deixa eu entender melhor o que você faz aqui, né? Então, assim, isso é muito importante, até porque isso te mostra, te posiciona como a especialista, quem entende daquilo. E você pode explicar sobre aquele trabalho. Então, o que a gente precisa entender é que a venda ela tem etapas, ela tem um ritmo a seguir. Então, ela tem a abordagem e a conexão, escutar ativamente, né, para entender o que a pessoa quer,
Com base no que a pessoa quer, a gente vai fazer essa proposta estratégica e aí a gente vai fazer esse fechamento com clareza. Porque o que acontece? Que eu reparo em vários atendimentos. A maioria para na etapa 2. Escuta, responde, mas espera. Só que o que é importante saber é o seguinte: quem conduz é quem dá o ritmo à conversa. E o ritmo é o que transforma aquele orçamento em pedido de fato. Vocês já pararam para perceber que, se vocês analisarem várias conversas, essas conversas não têm conclusão? A conversa meio que parece que morre. Por exemplo, aquela conversa ali morreu naquele envio do último orçamento ali, não teve mais nada. Então, por quê? Faltou um fechamento, um chamar a pessoa para aquela coisa. Aqui, ó, por exemplo, Tawane, aqui eu até trago alguns exemplos. Aqui, como que você sonhou essa data? O que você está imaginando para lá? O que não pode faltar? Já teve alguma experiência ruim com doce? Eu posso te ajudar a evitar, entendeu? Sabe? É todos os gatilhos que as pessoas vão tendo. Então, por exemplo, assim, gente, às vezes a gente não sabe o que a pessoa está comemorando. É 1 ano, é 15 anos. Vocês concordam comigo que uma festa de filho de 3 anos, de 4 anos, é muito diferente de uma mãe que vem tratar 1 ano de idade para gente? Até o atendimento para essa mãe de 1 ano. Essa mãe de 1 ano é aquela que veio da festa do casamento. Então, ela tem até um padrão de atendimento diferenciado, que ela nem conhece muito o universo infantil. Então, ela está tateando ali. A mãe de 1 ano é aquela que quer saber se você tem contrato. Por que ela quer saber se tem contrato? Por quê? Porque ela acabou de fechar um casamento, agora recentemente, no máximo, sei lá, vamos dizer assim, se é uma mãe que logo engravidou, ela tinha contrato. Vocês já repararam nisso? Alguém já parou para pensar nisso? Geralmente, quem te pede contrato é mãe de 1 ano. Por quê? Porque ela está acostumada. Ela acostumou com isso. Ela veio essa imagem. Então, aí, quando ela já faz os 4 anos do filho dela, porra, ela já acostumou. Então, geralmente, ela já é tua cliente, ela já está no piloto automático, ela não vai discutir doce, esse é o tema, você se vira aí, você faz do jeito que você fizer, tá tudo certo, e vem. Por quê? Porque ela já confiou, ela já estabeleceu essa confiança. E geralmente, quando a gente está atendendo, então é diferente. Aí vem uma mãe de 15 anos. 15 anos é um outro babado. É quase como se fosse um pré-casamento, né? Entendeu? Então, assim, é um outro momento, porque é sonho também. E muitas vezes o sonho nem é tanto da filha, é um sonho de uma mãe que não realizou essa festa. Vocês já pararam para receber, para perceber essas coisas? Então, assim, a gente entender o contexto da cliente muda totalmente o direcionamento da nossa venda, do nosso atendimento. Por exemplo, uma mãe que está fazendo 1 ano, cara, ela precisa ser muito acolhida. Ela precisa ser. Vocês sabem, quem é mãe sabe disso. É diferente. Aquilo ali, cara, a festa é dela, não é para criança. Sabemos disso, para a família comemorar aquela vidinha ali de 1 ano, os desafios daquele 1 ano que não são moleza, a adaptação daquela família com aquela criança é muito diferente de uma festa de 4, uma festa de 7 anos. Festa de 7 anos já vai virando futebol, se for menino, entendeu? Então, assim, muda completamente. E vocês têm que entender essas etapas, porque não é simplesmente passar um cardápio. Vocês estão conseguindo perceber? Se vocês estão comigo aqui, me falem se está fazendo sentido isso e vocês estão conseguindo ver, de repente, algumas pontas soltas na forma que vocês têm conduzido a venda de vocês. Manda aqui para mim, tanto no Instagram como aqui no Zoom. Será que vocês conseguem perceber que, às vezes, de repente, se encara
eu perdi uma venda ali que eu poderia ter trabalhado melhor aquela cliente. Eu poderia ter dado uma condução melhor, eu poderia ter explorado um pouco mais. Ou, às vezes, é justamente nesse momento onde que você está ouvindo as coisas que ela está falando ali, cara, você consegue perceber o seguinte: porra, ela não precisa só desse produto meu, cara, eu posso atender essa festa com isso, com aquilo. Você pode começar a viajar junto com ela para dar ideias e aumentar o teu ticket médio, mulher. Vocês estão entendendo a importância disso? É importante porque você acolhe esse cliente, é importante porque você entra dentro do universo dela, e é importante para você do ponto de vista comercial, que você começa a entender outros aspectos dessa festa que você também pode atender e que muitas vezes, justamente, ela não é a especialista. Você que é especialista. Então, você pode achar outros pontos cegos que ela não viu e que você pode resolver aquele problema para ela. Às vezes, ela vem só com uma ideia, eu quero isso. Mas calma, eu tenho isso daqui, eu tenho isso aqui, que você pode fazer assim, que você pode fazer assado. Você manda, às vezes, exemplo, olha, a fulaninha aqui daqui da cidade, eu fiz isso daqui para a festa de 15 anos, ela ficou maravilhoso, tal, não sei o que, você já puxa a festa, tudo. Você vai ativando ideia na pessoa, sabe? Então, isso é muito importante. E agora, isso aqui, eu acabei que eu falei antes do slide, né? Então, assim, essas perguntas que às vezes você vai fazendo aqui, ó, vocês vão criando essa conexão. Essa cliente conectada, ela tem muito mais chance de te dizer sim. E às vezes esse sim nem é imediato. Ela vai fazer orçamento com outras pessoas, mas às vezes ela vai esbarrar naquela confeiteira que está correndo, naquela confeiteira que é óbvia na resposta, naquela confeiteira que nem pergunta nada dela e já está com o cardápio no meio da fuça dela, no automático. Ou naquela confeiteira que manda uma mensagem automática desse tamanho, pedindo até a cor da calcinha dela. Com quem que vocês acham que elas vão priorizar esse fechamento? É com você que está dando atenção para ela. A tua venda está indo muito além do que simplesmente mostrar um produto. Vai muito além. Então, isso é muito importante. Então, por exemplo, assim, aí a gente entra na questão do fechamento. As palavras que afastam completamente o sim. Ah, tá bom, fico no aguardo. Ah, tem isso aqui, isso aqui. Não, se você quiser, eu faço. Vocês já pararam para perceber que isso mostra passividade, que isso mostra também esse aspecto de passiva, né? Não é você que está decidindo, você está sendo conduzida. Então, você deixa o teu lugar de especialista para ocupar um lugar de quem se submete. Então, por exemplo, assim, frases que conduzem, posso te sugerir algo? Lógico que a pessoa vai dizer sim, entendeu? E aí você vem com alguma proposta. Olha, pela sua descrição, eu já pensei aqui numa proposta. Uma pessoa dá o tom da festa, o tipo assim, o que que vai ser? Isso mostra o quê? Que eu estou com uma profissional que entende do babado. Por exemplo, e isso é muito importante, aí vocês também serem especialistas naquilo que vocês fazem. Por exemplo, a pessoa está falando de uma festa assim assado. Tipo assim, tá, beleza. Qual é o tamanho da mesa da sua que você vai fazer a festa? Então você já consegue dimensionar a quantidade de doce e tal que você pode ofertar ali. Ai, Jussi, mas eu não sou decoradora. Você não é decoradora, mas você entrega o que vai ser colocado na mesa. Você tem como obrigação daquilo que você faz entender um mínimo para sugerir. Quantas de vocês nunca entraram num buffet enquanto estava sendo decorado? Ou pararam para observar a decoração de uma mesa
como que ela é composta, simetria e tudo mais. Por exemplo, assim, vamos dizer, às vezes até oferecer, na pessoa pede assim, não, eu quero encomendar 25 doces assim. Você chegar e você já sugerir, olha, fulana, o ideal é que você faça múltiplo de 2. Por quê? Porque a decoradora vai usar de um lado e do outro. Então, por exemplo, se você até colocar 26, não vai dar certo, porque 13 para um lado, 13 para o outro, ela precisa da simetria. Então, você precisa de 28 doces desse, porque vai ser 14 de um lado, 14 do outro, para ter as fileirinhas. Você já parar para pensar nisso? Entendeu? E isso é percepção de o quê? Alguém precisa te contar isso? Não. É só você começar a observar como são feitas as decorações hoje. Você perguntar quem vai ser a decoradora, porque se na tua cidade, a tua obrigação conhecer as principais decoradoras e qual é o estilo de decoração delas, porque isso te ajuda a conduzir a venda. Alguém já parou para pensar nisso ou é a primeira vez que está surgindo isso na cabeça? Por quê? Foco muito aonde? Só no que está fazendo. Aí, ó, exatamente, a Suela. A Suela atende muita festa, né? Eu já aprendi até quantos palitos decoradoras gostam, as que gostam sem palitos, que gostam de biscoitos menores. Exatamente. A gente tem que conhecer não só o nosso público, mas com quem o nosso público está se relacionando. Que aí você deixa de ser simplesmente uma executora do produto tal para ser realmente uma especialista naquilo que você faz. Você muda o teu patamar, entendeu? Você muda, e isso tudo, gente, é percepção de valor. Lembra quando vocês falam às vezes assim, é aumentar a percepção do valor? Às vezes vocês pensam nisso só em relação aos atributos do doce em si, ou da embalagem, ou de uma sacola, uma coisa assim. A forma como que você conduz a venda com uma cliente, isso está muito ligado a essa percepção de valor em você como a especialista, entendeu? Então, assim, isso é muito importante, vocês começarem também a estudar o mercado onde vocês estão atuando. Então, assim, olhando aquela conversa que a gente teve aqui, eu quero que vocês façam isso. Pega o print da última conversa que você teve com o cliente e você vai ler agora com um novo olhar. E você pensar o seguinte: você conduziu ou você apenas respondeu o que a pessoa perguntou? Onde foi que você travou ali? E sabendo isso que você sabe agora, como que você responderia diferente esse cliente? Alguém aqui que está aqui agora e tem na memória fresca em um último atendimento, você acha que já poderia ser melhor esse atendimento? Ó, Brena, que está aqui no Instagram, falou: acabou de ver que deixou pontas. E isso tudo que a gente está fazendo aqui, gente, é ótimo, é um exercício valioso. Por quê? Porque você começa a olhar e ver aonde que você pode melhorar. A gente só consegue melhorar se a gente entende onde que é o erro. Vocês concordam comigo? Então, isso daqui é muito importante. Então, faça um print dessa, dessa tela aqui que eu estou aqui e façam isso, entendeu? Pega a última conversa e veja se você conduziu ou se você apenas respondeu, onde foi que você travou e como que você responderia diferente agora. Isso é uma coisa que é legal, você pode até escrever esse diálogo todinho, reescrever e deixar ele como um modelo de coisas que você poderia fazer diferente numa próxima. Isso daqui é uma coisa que eu já li
muito, né? O Grant Cardone, ele fala, quem controla a conversa fecha a venda. E como eu sei que muitas de vocês têm um rancinho quando se fala de venda, eu não sei vender, não gosto de vender, que não sei o que, não sei o que. Gente, então quando a gente fala em controlar a conversa, a primeira coisa que vem na cabeça é ser agressiva, ser manipuladora. Não, gente, não é nada disso, não é ser manipuladora, não é ser agressiva, nada. É simplesmente saber onde você quer chegar. Você quer chegar no fechamento, né? E você, sabendo onde você quer chegar, você vai saber como levar esse cliente até você. Então, e o fechamento em si não está ali em mandar uma proposta. Ele precisa de uma provocação. Então, quando você lidera essa conversa, tem todos esses pontos. A cliente se sente segura, você se antecipa ao sim, né, para fazer isso, e você vai parar de receber tanto aquele vou ver te aviso, desaparece, não volta mais. Você entendeu? Aline, os slides não ficam disponíveis, tá? Essa aula só acontece aqui na quarta-feira aqui. Outra coisa que é importante aqui, o que, que o cliente quer sentir? Que você entendeu o que ele quer, que você tem experiência naquilo que você faz e que ele está em boas mãos. Isso tudo já traz segurança. E é o que a gente quer, não é mesmo? E você, acima de tudo, você precisa entender o seguinte: você não vende só doce. Você vende o cuidado. Vocês já repararam o quanto que essas conversas com clientes, elas têm esse quê de amorosidade? Elas têm esse quê esse trato gostoso mesmo. E, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês de verdade. Isso é uma coisa que eu sempre senti com as minhas clientes, assim. Quando você passa a conduzir vendas nesse jeito, nesse ponto assim mais consultivo, você começa a ser mais amiga das suas clientes e a venda passa a ser mais leve. É mais gostoso, porque você começa a perceber que isso vira uma conversa e não aquela quebra, aquele cabo de guerra que geralmente é. Quem já faz esse tipo de venda assim, sabe do que eu estou falando, sabe o que, que eu estou dizendo que é nesse sentido aqui que faz, não é mesmo, gente? Então, assim, é gostoso. E outro ponto aqui que é importante a gente trazer, sobre as objeções. Então, as objeções, elas não são um problema, elas são um sinal. Então, o sinal é o quê? Sinal que a cliente está interessada, mas ela está insegura. Então, muitas vezes, você precisa aprender a responder isso daqui para poder tornar interessante. Olha só essa daqui, ó. Vou falar com o marido. Isso daqui é clássico. Agora, se você fala, claro, se ele tiver alguma dúvida, posso mandar um áudio explicando rapidinho. Pode ser porque não. A maioria nem se arrisca. A maioria, inclusive, tem um preconceito de achar assim, falou que vai falar com o marido, já larga para lá a pessoa. E às vezes é até preconceituosa com essa cliente. Eu mesmo já tive muitos casos onde os maridos entravam na jogada, o pedido aumentava muito mais, que era marido que queria fartura. Entendeu? Achava muquiranagem aquela quantidade de doces. E você tem que entender o seguinte, partir da premissa que você não conhece essa mulher. Então, por que não dar essa possibilidade? Se ele tiver alguma, eu posso mandar um áudio explicando rapidinho, ou qualquer outra coisa. Eu posso explicar melhor alguma coisa. Não, já encerra. Por exemplo, naquela conversa que a gente alinhou ali, quando ela falou o negócio do marido, o que, que ela falou assim? É importante alinhar. Cara pálida,
quando você fala que é importante alinhar, tu largou para ela e para o marido lá e que se lasca o mundo. Você não assumiu a rédea da conversa de novo. Você entendeu? Ah, pode não dar em nada isso, Jussi. Claro que pode. Como daquele jeito também não deu em nada. Mas pode dar bom também. Por quê? Porque você se mostrou preocupado em resolver. A pessoa às vezes fala, tá caro para mim. Qual que é a atitude mais natural? Ah, já torço o meu nariz. Ah, porque essa daí é muquirana, essa daí não é cliente para mim, não sei o quê. Cara, vamos tentar acolher essa pessoa. Entendo. Quer me contar como você pensou esse momento? Eu posso te sugerir algo que mantenha a qualidade e se encaixe melhor. Por quê? Porque você não tem só um jeito de oferecer o produto, você tem outros. Então, de repente, você pode deixar algo bacana para ela, mas encaixando outros produtos, outra arte, outra coisa que fique, que caiba dentro, que seja justo o valor pelo trabalho que você vai fazer, mas que caiba, de repente, melhor no bolso dela. Então, isso são respostas estratégicas. E outra pessoa assim fala: ah, eu vou ver, tu aviso. O que você pode fazer uma coisa para instigar aqui é um gatilho de reciprocidade. Eu faço algo por você e você retorna para mim. Então, aqui, eu posso deixar reservado até amanhã às 17, ok? Assim eu consigo garantir esse modelo para você. Ah, se isso se for um produto que tiver ali, mas, por exemplo, se for uma festa. Ô, fulano, então vamos fazer o seguinte, vou deixar aqui numa pré-reserva até amanhã às 17. Assim eu consigo segurar esse horário para você até você fechar efetivamente. Pode ser? Você ativou um gatilho da reciprocidade. A pessoa vai querer te retornar, nem que seja para dizer não. Vocês entendem como acontece isso? Quando, por exemplo, assim, alguém da loja chega e fala para você assim: ah, eu vou deixar essa calça aqui reservada para você amanhã até tal horas, pode ser? Aí você me responde aqui, entendeu? Então, assim, é sobre isso. Ó, o que a Renata está falando aqui, ó. Eu tenho uma cliente que é exatamente assim, fiz uma baita adaptação para atender as lembranças da maternidade dela, mas compra em todas as datas e trouxe a irmã, que fecha os pedidos muito maiores que os dela comigo. Exatamente. Por quê? Porque ela sente essa questão de até uma gratidão, que você adaptou uma situação para ela, você atendeu, você entendeu o lado dela, porra, eu vou indicar. Pô, Renata é safa pra caramba, Renata é bacana. Então, vou trazer essa daqui, né? Então, isso é importante. Então, outro exercício aqui. Hoje a Thay se superou nos slides, hein? Eu vejo aqui tanto surpresa quanto vocês, porque eu boto o texto e ela vem com a arte, entendeu? Eu estou vendo agora. Então, por exemplo, assim, isso aqui podia ser um muqueca aqui, né? Qual objeção você mais ouve? Entendeu? Um exercício aqui para vocês. O que mais você escuta como objeção quando você manda os seus cardápios? E como que você vai responder agora da próxima vez? Então, anota esse exercício aí para vocês, que é mais um exercíciozinho de venda, que isso daqui é bem legal você fazer. Então, assim, e com base nisso tudo que eu falei até agora, você pode ter roteiros de vendas. Como eu estou falando para vocês, vocês vão ter que começar a ter, formular várias frases para vocês lidarem com cada coisa. E isso é uma coisa muito legal, porque que você aplicando, você validando, e se pode chegar a um ponto que você vai treinar alguém para seguir com você. Igual você fala, do jeito que você atenderia, dentro da essência da tua marca. Por quê? Porque a ideia é que você não fique o resto da sua vida você fazendo tudo isso. Então, você vai treinar. Agora, se você não for treinada e souber como fazer essa condução, como que você vai querer que alguém faça isso para você? Então, você tem que conhecer muito bem o teu cliente, você tem que saber muito bem o que responder.
Isso, gente, é tão maravilhoso porque você vai até filtrando. Você começa a sacar exatamente quem está chegando ali só para, às vezes, urubuzar teus preços, entender teus preços. Apesar de que, por exemplo, a aluna da Comé não tem nem esse problema, né? Os cardápios estão tudo ali, já está tudo mostrado, não tem. Você quer vir só fuxicar a minha vida? Fuxica lá nos destaques e não vem me atrapalhar aqui no WhatsApp. Então, quem chega para você no WhatsApp quando você já tem tudo claro, já tem a tua bio estratégica ali, vai chegar realmente interessados e não curiosos. E isso é uma coisa muito legal. Então, o que que a gente precisa pensar o seguinte: dominando esse processo todo, tudo muda. Você vai ter mais segurança, você tem mais pedidos fechados, você fica menos ansiosa nesse processo de vendas. Quem aí que não fica com dor de estômago só de pensar em passar a proposta? Gente, eu tenho alunas que demoravam para passar proposta para o cliente por medo de mandar proposta. Tinham dores de estômago, passavam mal. E dominando isso tudo, você controla o teu negócio de verdade. Isso é fundamental, minha gente. Fundamental para você fazer todo esse negócio aí. E o que que você precisa entender? Que não é dom. Vocês viram que tem dom aqui em tudo isso que eu mostrei para vocês? É técnica, é método. Então, vender é totalmente treinável. A gente entende como que funciona e repete. Então não tem essa questão de que, eu não nasci para isso, eu não nasci para vender. Quantas de vocês falam para isso? Eu sou boa em fazer o doce, mas vender não é comigo. Tudo isso é treino, gente. Tudo isso você aprende. Você não precisa ficar sofrendo sobre isso. Quantas aqui de vocês que acham sofrido fazer um processo de vendas? Vamos confessar aqui. Quem que acha sofrido vender? Então, tudo isso a gente vai transformando. Ó, Tirsa está falando que acha sofrido vender. Mas, Tirsa, fala para mim, algum momento você já tinha parado para analisar tudo isso que eu estou trazendo para vocês aqui? Ana Lúcia, com a da alta do chocolate e outros ingredientes, é interessante falar nos stories, tal, não sei o quê. Eu vou dizer uma coisa para vocês, de verdade, de verdade. Quem tem dinheiro e dá valor para um produto, para data, não sei o quê, tem alguém preocupado realmente com a alta do chocolate, gente? Você tem que entender o teu cliente, que o teu cliente. Você entende? Porque é justamente isso. E de verdade, eu não vejo ninguém indo lá na Copenhague, aqui em Vitória, na Chocolateria Brasil, e lá perguntar que chocolate que ela está usando, quanto que aumentou. Não tem isso. Então, quem precisa ficar, tipo assim, isso é uma coisa nítida que todo mundo sabe que aumentou. Tudo aumentou. Então, sinceramente, se você realmente mostra o seu produto, como ele tem que ser e tudo mais, não tem que ficar se justificando para nada, para ninguém. Gente, desde que o mundo é mundo, quantas vezes vocês escutam todas as Páscoas, além da alta que a gente teve realmente, todo ano comparando uma barra de chocolate, o quilo com o ovo de chocolate. Gente, todo ano essa palhaçada. Todo ano pegando, comparando um chocolate da Lacta com um chocolate de uma artesanal. Todo ano essa merda. Vocês já pararam para ver isso? Então, assim, quer ficar se justificando lá da alta do chocolate, lá nos stories, tal, não sei o quê? Vai! Mas eu acho, de verdade,
que tem coisas muito maiores do que isso. Porque muita gente vai deixar de vender a Páscoa porque fez uma campanha cagada, está oferecendo produto feio, tem foto feia, não sabe vender e vai botar tudo na conta da alta do chocolate, na crise do não sei o quê. Ah, estamos numa crise, sim. Tá foda aí que aumentou tudo? Tá. Mas só que é o seguinte, cuidado. Cuidado, porque tem muita gente que se ancora em todos os efeitos externos sem olhar para o próprio rabisteco. Se realmente está fazendo uma campanha boa, se realmente está oferecendo um produto legal. Porque uma coisa é certa, eu falei isso ontem no plantão de vendas da Colmeia que a gente teve de manhã, eu falei para as meninas. Hoje a gente tem muita coisa boa no mercado, muita coisa bonita no mercado, muita coisa gostosa no mercado. Então, minha amiga, para você ter resultado, você tem que concorrer de alto nível também. Então, isso é uma coisa muito importante. E de verdade, eu não vejo ninguém que vende. Por exemplo, vamos pegar o Stefan Bear. Vamos pegar a Mariana Junqueira. Estou falando aqui dos ovos mais caros desse país. Será que alguém vai lá questionar eles que está caro? Será que alguém vai lá perguntar para eles qual é a marca do que eles estão usando? Se eles usam chocolate nobre ou não? As pessoas nem sabem o que é isso, amiga. Né? Então, por exemplo, quem não conhece você entendeu? Não tem disso. Exatamente, exatamente. A gente, tipo assim, todo mundo só faz, vai lá e paga. Entendeu? Não tem nada disso. E eu vou te dizer mais. Tem um monte de coisa aí, lembranças lindas, lindas, sem tirar o mérito. Ah, um pãozinho de mel, lindinho, em cubos, banhadinho no chocolate, fracionado mesmo, mas é uma embalagem maravilhosa, uma apresentação linda, uma foto incrível. Ninguém nem questiona, ninguém nem quer saber, entendeu? Paga e vende de balde. Então, vamos parar também com certos preciosismos e fazer o serviço que a gente tem que fazer. E beleza, meu chocolate é bom pra caralho, então beleza, eu vou colocar ele nesse patamar de bom pra caramba, entendeu? Aqui, ó, só falar que o leite condensado da Italac que está em 4%, chega a estar chato, nossos clientes não estão interessados nisso. Os clientes nem entendem isso, os clientes não querem saber, eles querem um produto gostoso e bonito. Que aí, lembra do motivador de venda? Se ele vai dar para presente, o motivador dele é o status, ele ser bem visto com um presente legal. O que vocês acham que tem mais impacto? Comprar um ovo lindo, maravilhoso, sabe aqueles ovos assim que chega a ser até over, de tão recheado? Será que isso daí faz mais impacto? Aí com uma sacola vagabunda, uma entrega feia, ou a pessoa ir lá comprar uma caixinha desse tamanhozinho de língua de gato e que aí vem numa sacola super bonita da Copenhague, com aquele lacinho, tal, não sei o quê. Qual que é o presente que causa mais impacto? Gente, apresentação é tudo. O jeito que você vende é tudo. E não me venha procurar o contrário. E detalhe, vou dizer uma coisa: ovo, quanto mais pesado, mais babado, mais cheio de coisa, isso daí é para um público que está ali brigando por preço. Ele quer encher pança, ele não quer presente, ele não quer algo memorável. Vocês sabem disso. Entendeu? Mas é aquela história. Cada um escolhe o público que quer trabalhar. Uma coisa não invalida a outra, tá? São escolhas. Não tem certo, não tem errado. Agora, vocês que trabalham, a maioria de vocês, com confeitaria artísticas, com produtos de alto valor agregado, tipos de chocolate e tudo mais, vocês têm que olhar para esse perfil de público.
Aí você vai se ligar de tudo isso daqui que a gente falou hoje. O que você aprendeu aqui hoje? Nós falamos dos motivadores do sim. E quais são os motivadores do sim que fazem sentido para o cliente que você atende? Como suas palavras afetam a venda? Então, lembram até o teu linguajar. As palavras são atributos e elas são muito importantes. Como que você responde essas objeções também é muito importante. E como você conduz com confiança, que é o quê? Você se colocar como a especialista dessa bagaça. É você que entende, é você que direciona a conversa. Você não é simplesmente alguém que responde no piloto automático, não. Você conduz e você mostra soluções com confiança. O grande problema da questão da venda, muitas vezes, é a insegurança. Então, prestem atenção em como vocês estão se comportando, tá? Então, assim, me diz agora com sinceridade, você vai continuar só atendendo ou você vai aprender a vender de verdade? Quem aí acha que agora, depois de uma aula dessa, entendeu que, olha, eu só estava na fase do atendimento? Eu não estava vendendo de verdade. Alguém se identificou aqui só na fase do atendimento? Minha água até acabou. E isso, gente, é uma coisa assim que é super importante falar. Isso não é demérito para ninguém. Porque isso daqui é o tipo da coisa, ninguém ensina a gente isso na escola, gente. Ninguém ensina a gente fazer isso. Então, por isso que a gente tem que aprender. E isso é mais um atributo de quem tem um negócio. Né? Então, por exemplo, assim, isso daqui não é só para atendimento de cliente, para você negociar ali, por exemplo, com coisas maiores, um fornecimento, uma empresa e tudo mais. Você tem que entender esse jogo para você poder fazer bonito, fazer resultado para a tua empresa. Então, isso é fundamental. Eu acho que antes mesmo de qualquer coisa dentro do negócio, vender é extremamente importante. E eu quero falar uma coisa para vocês. Por conta disso, de tudo que eu estou falando para vocês, no dia 26, vocês viram aqui, vocês aprenderam muita coisa aqui hoje, não é mesmo? Bastante coisa que já deu para mudar. E isso que nós estamos aqui há cerca de o quê? Uma horinha? E você imagina a gente ficar 2 dias dedicados, um sábado inteiro e metade de um domingo, a gente dedicado a falar sobre processo de vendas. Alguns anos atrás, em 2022, a gente já fez isso. Foi uma imersão que eu chamei de imersão Colmeia Weekend, porque foi no final de semana. Dessa imersão, ela foi uma imersão muito legal. A gente passou um final de semana inteirinho esmiuçando cada coisa que eu falei para vocês aqui, mas com profundidade. Então, assim, os motivadores de vendas, os afastadores, scripts, inúmeras quebras de objeção, e tudo a gente foi fazendo com exercícios práticos. A gente fazia as breakout rooms, ou seja, a gente fazia várias turmas no Zoom, né, quebra de forma randômica, mas para cada turma daquela tinha uma aluna da Colmeia que já faz muito bem todo esse processo, já conhece isso daqui, orientando nos exercícios nessas salas. Então, assim, cara, foi 2 dias de muita interação. Tem alguém aqui que estava presente naquele final de semana de 2022? Tanto é que foi tão legal que a partir daquele nome surgiu o sonho, inclusive, da gente fazer o nosso presencial, que aconteceu agora em 2024, vai acontecer em 2025 aqui de novo. E eu não poderia, então, repetir o mesmo nome. Então, eu vou fazer de novo essa imersão e chamada de Venda Confeitaria com Confiança, que vai ser nesse final de semana inteiro para a gente falar sobre vendas, que é algo maravilhoso, muito gostoso. Vocês vão mudar completamente a concepção de vocês de como fazer isso. E eu quero saber o seguinte: quem que topa estar comigo
no dia 26 e no dia 27 de abril. Ó, gente, já é depois da Páscoa. É para começar o capítulo novo do período que você vai ter que ficar aí sem grandes datas aí para festivas. Você tem que vender o ano todo. Então, assim, eu quero saber quem que está disposta a passar. O nosso único tema vai ser vendas. Vamos esmiuçar tudo isso, abrir uma caixa preta para a gente poder esmiuçar todo esse processo de vendas. Quem estava lá comigo em 2022, nós passamos 3 anos, então nós vamos atualizar vocês assim. Ah, tem coisas que se mantêm a parte de estrutura conceitual? Sim, mas muitas coisas mudaram nos processos, né? Então a gente vai atualizar tudo isso. Então, isso aqui é muito importante. Então, eu quero deixar esse convite aqui para vocês. Então, o que a gente vai resolver nessa imersão? Esses medos que vocês estavam até falando comigo, medo de ser insistente, falta de palavras na hora de responder o cliente, que fica só naquele grilo ali, né? Cri, cri, cri. Insegurança em cobrar, às vezes, o valor certo, porque muitas têm medo de passar o valor e trava nessa hora. Então, assim, e esse improviso no atendimento, de fazer as coisas nas coxas. Não é isso que a gente vai fazer lá. A gente vai preparar roteiro de venda, vocês vão identificar os motivadores de cliente. Aqui eu trouxe 5, gente, são mais de 10, tá? Você vai aprender a responder com confiança. Eu vou trazer scripts prontos para vocês. A gente vai ter as quebras de objeções também, que são inúmeras. Aqui eu falei de 2, 3, né? Então, assim, e você sai de lá pronta, inclusive para treinar quem atende, para quem atende aí do jeito que você faria. Então, isso é muito importante. E lógico que a gente vai fazer um monte de exercício prático lá na hora para você realmente tirar as coisas ali do negócio. Nós vamos fazer o seguinte: eu sempre faço em lotes essas imersões maiores. O primeiro lote é R$ 98, como sempre. Só que eu vou fazer o seguinte hoje. Até 21 horas eu vou dar um incentivo para vocês. Até 21 horas vai ficar por R$ 74, tá? Ou seja, gente, isso daqui, pelo amor de Deus. Se você parcelar, dá R$ 7,21 por mês, dá menos de R$ 8 por mês, para você ter um treinamento completo de venda. Ou seja, não tem desculpa. Se até hoje você nunca aprendeu a vender, é lá que você vai fazer isso. Então, assim, estou dando esse incentivo para vocês. Aqui, ó, quem quiser aderir isso daqui, aproveitar, entra aqui nesse QR Code. Eu não sei se a Ju tá aí, pode colocar também no chat. E eu quero todas vocês lá comigo, porque, olha, babadeiro. De 3 anos para cá, a gente mudou muitas ferramentas, a gente tem agora inteligência artificial que pode facilitar isso daqui para a gente, sabe? Então, por exemplo, assim, então eu vou trazer também essa parte de inteligência artificial, como que ela pode ajudar vocês nesses processos de vendas. Então, isso vai ajudar para um caramba vocês a entenderem e facilitar ainda mais. Então, assim, eu espero realmente que vocês venham, porque a gente vai fazer, ó, um dia e meio lá, ó, babadeiro, com muita coisa. E aí, o seguinte, deixa eu só ver aqui, tem um chat aqui. Sim, o acesso é 1 ano, tá? E outra coisa, quem é aluna do MEL, quem é aluna da Colmeia e quem fez o Colmeia Weekend 2022, vocês têm valor diferenciado. A galera que fez Colmeia Weekend recebeu um e-mail, eu até mandei o link errado, tá? Mas já foi um outro e-mail na sequência com o link certo, vocês têm um valor diferenciado. E quem é da Colmeia e do Mel, eu já mandei mensagem para vocês, acho que ontem, mas a Thay até corrigiu que eu mandei o link errado também. Mas vocês já têm lá um valor diferenciado por vocês serem Colmeia e vocês serem bi, e quem participou do Colmeia Weekend do ano passado. Mas mesmo assim, gente, quem não é, quem está fora, hoje, até 21 horas, pode adquirir essa imersão a R$ 74. Eu quero de novo, assim, olha, que a gente faça
uma tela do Zoom enorme, cheia de gente, para a gente poder ter as salas interativas, que são muito legais, que são bem bacanas, e eu vou estar esperando todas vocês, tá certo? Vou interromper agora a gravação aqui para tirar dúvidas de vocês e vamos continuar nossa conversa aqui.